Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Divino Benfeitor, agradecemos, Senhor, humildemente, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos, Mestre, de todo o nosso coração, a oportunidade destes momentos de estudo e de aprendizado. Pedimos, Senhor, que abençoe estes momentos, que abençoe as nossas reflexões, que possamos ter conosco, ao nosso lado, os nossos benfeitores queridos, que com tanto carinho nos assistem, nos envolvem, nos ajudam e auxiliam no aprendizado. Que possamos, Mestre, estarmos abertos para sentir estas presenças carinhosas, receber as intuições, receber destes corações amigos as energias de paz, de saúde, de alegria. Pedimos, Senhor, que nos ajude a aprendermos cada vez mais sobre a nossa vida, sobre a vida eterna. Permita-nos, Senhor, que esta compreensão nos ajude a vivermos melhor neste mundo, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos oferece de aprendizado e de crescimento. Permita-nos, Senhor, tomarmos consciência do que precisamos mudar em nós e fazer o trabalho íntimo de renovação, de mudança. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a avançar no caminho do crescimento espiritual. Que não percamos de vista, Senhor, a luz do Teu amor, esta luz que guia os nossos passos. Permita-nos, Mestre, estarmos sempre no bom caminho, seguindo as Tuas orientações. Que os nossos corações aprendam a sentir-te, Senhor, e a receber as Tuas determinações. Fica conosco, Mestre, que os nossos benfeitores possam deixar ao nosso lado a luz das Suas presenças. Que esta luz envolva os nossos amigos, familiares e a todos aqueles que estiverem sempre conosco. Abençoe o Daniel na sua apresentação e que possamos todos aproveitar do aprendizado de hoje. Fica conosco hoje e sempre. E assim seja. Boa tarde. Deixa eu desligar a música aqui, Dani. E está liberado. Vamos lá. Dá para ver? Só colocar que tela cheia. Sim, Consegue ver? agora sim. Melhorou. Estava pequeno. Ah, tá. Bom, vamos lá. Boa noite. Eu vou apresentar a, o capítulo 19, última parte, Missão de Amor. Só para ter um pouquinho de contexto, é, aqui a Matilde já está se despedindo, né? Ela fez aquela conversa, né, com a
com a Margarida, né? E agora ela já está no momento de despedida, porém vai ser agora que ela vai revelar o real motivo de por que que ela está lá e por que que ela está fazendo, por que que ela está ajudando a Margarida, né? Então ela, ela, ela se aproxima dela e, e fala assim: eu vou, tem muito trecho que eu vou ler na íntegra, porque são textos muito bonitos e é difícil a gente resumir ou tentar explicar, porque tem muito sentimento e vocês vão entender por quê. Ela fala assim: Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma e nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. E ela fala uma coisa bonita, né? Assim como o lavrador que amanhã o solo e socorre com irrigação confortadora. Algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. Então ela explica que ela está ali não simplesmente para dar um passe, né? Ou falar palavras bonitas. Ela, assim como o lavrador que coloca a semente no solo e rega, ele espera que essa semente cresça, né? Então, ela já começa a falar que qual que é a finalidade dela. E aí ela continua: o amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior. Ao domicílio da Mãe encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos. Junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. Então, ela já começou a deixar claro que ela tem algo mais importante ali. E aí ela revela: em breves anos voltarei também ao ciclo de lutas em que te debates. E nisso a Margarida até ficou espantada, né? Porque ela achou que reencarnação era só para quem tinha dívidas para pagar. Então ela fala: é, por que te seria imposta semelhante pena? E aí ela fala: não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, né? Então, alguns espíritos, né, assim como elas, estão vindo em missão. Opa, desculpa. É, aí ela continua. Em, em razão. O que eu fiz aqui? Ah, desculpa, eu esqueci de colocar uma partezinha aqui. Aí ela, ela continua falando. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Aqui acho que ela já devia estar fazendo referência ao Gregório, né? Então, um dos motivos que ela estava reencarnando era por causa dele. E aí ela continua: em razão disto, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem
através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Achei bonita essa parte. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida em retomando o veículo de carne é compelida a sofrer os regulamentos, as leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao ciclo comum da luta terrestre, esquecerás igualmente a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indelenáveis, indeleníveis e vagas distantes desses instantes divinos não te deixarão esquecer de todo. Então aqui ela está explicando, né, é, que baita missão que é ser pai, né? Que ela conta que ela vai por pelas leis, né? Ela vai esquecer, né? Mas que ela conta demais com ela para que ela cumpra a missão que ela tem que fazer aqui. E aí eu achei interessante essa parte, né, que onde que ela ela conta que essa esse momento que as duas passaram, o tempo que vai ficar junto dela, fazendo efeito. Aí até isso aqui pode até ser um outro assunto que a gente possa abordar, mas como que essa força energética vai ficar impregnada nela, né? Para que ela tenha força, que essa palavra eu achei bonita, otimismo e esperança, para que ela consiga levar essa missão com mais preparo, né? E aí ela continua. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. O meu retorno ser-te-ás sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de quem se expande a boa consciência. Baita conselho para os pais. E, e compreende-me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, né, nas experiências humanas, nas conveniências humanas, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito eterno.
Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garritice e à inutilidade. Apeteço-me de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso. Aí ela retoma a analogia do lavrador. Que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorra-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Meu Deus do céu, eu li uma vez esse texto. Aí quando eu li pela segunda vez que o texto para mim brilhou. Essas partes, né, se a gente pegar essas linhas que ela fala e esmiuçar, que mensagem mais linda, né? E é interessante que é uma mensagem de uma futura filha para a mãe. E isso que eu achei lindo, né? Que geralmente os conselhos é de mãe para filha, né? Mas aqui é o oposto. E o quanto que nós somos, independente da nosso espírito elevado que seja, mas quando a gente renasce, a gente é frágil, é tão frágil. E se a criança não é protegida da forma correta, né, que ela tenha que crescer, todo esse planejamento que eles fizeram cai por água. E aí, no final, ela ela colocou 5 conselhos que eu separei aqui que eu achei incrível. Então, que eu achei chamando aqui preciosos conselhos antes de partir, que ela fala assim para Margarida: não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. E, por último, confia no poder, no divino poder, e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Então, e com essas palavras, com esses últimos é, conselhos, ela se despede, né? É, aí eles, pelo que eu entendi, eles vão se dirigir a planos superiores, e eles iam parar num ponto intermediário, e aí o capítulo se encerra. E aí é, eu entendo, assim, aqui para mim é uma é quase que um manual para os pais, né? Aqui é um guia prático de como você tem que olhar os filhos, né? Tipo, é, a- como uma missão divina mesmo, né? Porque a gente está carregando crianças que têm missão que nós nem imaginamos nessa vida, né? Lembrei, lembrei aqui, eu vou compartilhar com vocês. ah, eu tive uma experiência em sono, não tão assim, mas foi quando a Luciana estava grávida. Eu tive um sonho com uma criança de uns 2, 3 anos, e eu estava dando banho nela. E aí eu lembro que eu estava dando banho, e aí eu peguei uma toalha branca linda, dei um banho e enrolei essa criança. E aí esse bebezinho falou assim para mim, assim, olhando bem no olho: o meu nome é Sophie, e me deu um abraço.
Eu acordei assustado. Falei, nossa, a Luciana tá grávida de uma menina. Aí eu fiquei, nossa, é menina, menina, e chama Sophie. E aí nasceu o Gabriel. Aí eu falei, caramba, o que foi esse sonho, né? Aí na segunda gravidez veio a Sofia. Aí, aí, lendo isso aqui, eu falei, cara, olha só como que já existe a programação toda feita e foi permitida uma comunicação. Fala, e a Sofia esse dia falou, pai, eu amo o meu nome. Eu falei, eu sei, foi você que escolheu. Então, e também lembrei de um grande. Eu tenho um grande amigo que ele tem uma filha de 15 anos que engravidou recentemente. E foi um baque na vida deles. Um baque. Esse meu amigo queria, tava. E alguém falou para ele, aborta. Ele falou, não, agora não. Vamos assumir a criança, agora vamos ter. Mas ele falou que ele pensou em se matar. Ele falou. Ele pensou em se matar. Ele falou. E aí a criança nasceu bem, tal. E aí eu conversei com ele esses dias, né? E ele estava tão feliz. E aí eu lendo isso aqui, eu falei, nossa, a gente não faz ideia a missão que esse menino podia ter. Não, esse menino que nasceu, né? Às vezes é uma missão grandiosa que tinha que nascer nesse contexto, né? Então por isso que é legal a gente ler isso daqui para a gente começar a entender um pouco do que é quando nasce uma criança numa família, independente do contexto que seja, né? E aí, conversando com o Alê, hoje, ele me lembrou do estudo de domingo, né? Que tem um texto bonito, né? Do Humberto de Campos, né? Preparação familiar. Infelizmente, eu não consegui participar do estudo, mas eu separei aqui duas coisas, duas partezinhas que são lindas, né? E aí ali ele fala assim, precante-se, pois, os pais e mães terrestres para que não se percam, envenenando o coração dos filhos à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega se não querem cavar o abismo futuro. E aí, lá no final, ele comenta que tinha um amigo que queria também deixar a sua contribuição para o texto, e essa é a mensagem que eu achei linda. Bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos, nos caminhos da edificação terrestre, através do trabalho áspero e duro, de decepções e de dificuldades. Ensinam aos rebentos de seu lar que são irmãos dos batalhadores ânimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes a ventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses sim podem abandonar a terra tranquilamente quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes a mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de uma ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque, de fato, tentaram enganar a Deus, distanciando-lhes os filhos da verdade e da luz divina. Pelo amor de Deus, né? Enfim. E aí, com isso, eu encerro a apresentação. E eu não sei vocês, mas para mim esse texto foi maravilhoso. Assim, foi muito. Se a gente lê sem prestar atenção, pode passar em branco. Ali pode ser só uma conversinha, assim, uma conversa. Mas se a gente vai prestando atenção, ainda mais para quem tem filho, a gente
A gente repensa muita coisa, né? É isso. Pelo amor de Deus, Dani, é muito bonito, né? É lindo, né? Não sei vocês, eu fico emocionado, eu leio que a minha cabeça até chega até a explodir. Assim, nossa, como é que escreve isso? Tão bonito. Verdade. Bom, Muito bom. Obrigado, obrigado. Dani. E Então é fiquei isso. pensando, né, como é que o Dani vai resumir esse texto, porque impossível, né? É muito. Não tem Não como tem como. resumir, são palavras que a gente precisaria, né? Precisa ler na íntegra mesmo, porque é de uma beleza, é Tem de uma muito beleza e de uma sentimento. riqueza, né? Uma É, é, riqueza e tem o sentimento é, da, da Matilde, né? Falando, pelo amor de Deus, ó, ó, a, a minha vida, a minha missão tá nas suas mãos, entendeu? Tipo assim, então assim, eu fiquei pensando até nesse momento aqui de que responsabilidade que é, né? Então, que responsabilidade que então o texto ele tem isso que é maravilhoso. Então não dá para, eu vou cortar isso aqui, eu vou tentar explicar de um jeito, não dá. Então você tem que ler para a gente assimilar também essa carga de emoção que tem. Bom, com certeza é um, é um tesouro, né, esse texto, porque ele reflete vários elementos, né, que nós estudamos, mas é de uma forma muito viva, muito pessoal, né? E há alguns elementos que chamam muita atenção, porque ela fala, né, um anjo que desça às profundezas de uma mina de carvão, ele é um anjo, mas ele vai estar influenciado pela sordidez, né, pela sujeira do lugar, então pela dureza do lugar, né? é como que nós vemos o trabalho que ela faz, né, para colocar a Margarida em condições de ouvi-la. Esse trabalho não é só o trabalho que ela fez ali quando manda chamar, né, manda chamá-la para que possa falar com ela e faz todo aquele trabalho de limpeza que nós falamos na semana passada. Esse trabalho começa com todo o processo desobsessivo, né? Como é que ela poderia nascer, né, se a pessoa da qual ela dependia, né, estava naquele estado? Não é possível. Como é que ela poderia ajudar, né, o futuro filho dela que vai nascer, se aquela que vai ser a avó dele, né, morresse? É, então, nós vemos o trabalho. Olha o planejamento, né? Olha o planejamento de décadas que está sendo feito aí. E ela está dizendo para essa mãe, futura mãe, né? Você não me trate como uma boneca mimosa, né? Eu tenho que ser educada porque eu vou estar. Veja a aflição do espírito, mesmo um espírito evoluído que vem à Terra para uma missão, ele sabe que vai estar exposto à sujeira da Terra, né? Então, é, ela implorando, né, segurança, proteção para que ela possa iniciar, né, esse período de extrema fragilidade que é a infância, né, que o Chico nos lembra isso nas falas dele, que ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de reencarnar, porque a infância é um período de muita fragilidade, né, até que o espírito tenha consciência de si e que ele esteja consciente de que ele é quem ele é, o que ele veio fazer, isso pode levar muitos anos, né? E nesse período ele é muito frágil. Então, isso mostra o planejamento que uma reencarnação pode, né? E veja a loucura que é isso, porque o Gregório está matando a futura avó, A futura avó. Quer dizer, né? Quer dizer, aquela que poderia, quer dizer, é a base da volta é a dele, né? base da volta dele, porque quem vai recebê-lo na terra, né? Senão aqueles que têm proximidade com ele. Ele não semeou nada, né? Para que ele possa ser acolhido por alguém. Teria que nascer, provavelmente, num fim de mundo qualquer, né? Se quisesse reencarnar. E a mãe está oferecendo, né? Está fazendo todo esse trabalho para que ele possa, né? Então, veja, ela vai começar o processo de
ela libertou a Margarida, né? Ela iniciou o processo de recuperação. Ela, pelo jeito, ela indica, né, que ela tem um corpo frágil e vai ter uma gravidez provavelmente difícil, sacrificial, provavelmente, né, de grande dificuldade. Ela indica que ela não vai, talvez, ficar muito tempo na Terra, porque ela diz que ela vai voltar, né, um pouco antes. E nesse período, o Gregório ainda tem que ser demovido das intenções dele e entrar num processo de preparação para poder reencarnar mais tarde através, né? Então ele vai ter o tempo de quando ele se aceita, né, mudar, depois o tempo que ela vai estar crescendo, se formando, até começar, né, a juventude, encontrar um namorado, casar e tudo mais, quer dizer, todo esse período vai ser um período que ele pode aproveitar de preparação no plano espiritual. Então, como tudo é muito bem pensado, né, e ao mesmo tempo esse espírito e É risco, arriscado. né? E há sempre riscos, né? As coisas não Exatamente. Não funcionarem. dá certo, né? Por exemplo, a mãe pode tratá-la como uma boneca mimada, né? E ela vai ter todo um trabalho aí para poder reagir a isso, né? Para poder superar isso. Né? Nós temos que... A mãe teve esse benefício, né? Da desobsessão e tudo mais, mas ela precisa continuar o trabalho espiritual, né? Ela viu a importância do trabalho espiritual, ela foi beneficiada por ele, mas ela vai dar continuidade? Ou ela vai fazer como muitos fazem, né? Esquecer, já que melhorou, vamos cuidar da vida como a gente sempre cuidou. E então é esse processo, né? Tem muitas variáveis envolvidas e é impressionante. E uma coisa que ressalta muito, né, é essa aflição do espírito, entre aspas, essa preocupação do espírito, mesmo sendo uma alma claramente muito evoluída, né? Ela sabe que vai nascer num mundo que mesmo os espíritos mais evoluídos, em função também do esquecimento, né? Ela ressalta isso. Então, ela vai ter tendências muito nobres, né? Ela vai ter tendências muito positivas, mas ela vai estar exposta, né, a um mundo que é um mundo difícil, né? Então, Realmente. é isso. Palavra aberta. Tem muita coisa, né, nesse capítulo. Ela fala muitos aspectos, né, da reencarnação, da preparação, do trabalho que a Matilde tem que fazer, né, para se preparar para ser mãe, né, tem, né, dos perigos que são, né, que envolve essa volta ao mundo, né, é muito perigoso e existem sempre riscos, né? Então ela foi colocando, né, não é ela foi colocando vários pontos aqui que eu fui sublinhando. E eu achei bonito quando ela fala, né, que a volta à reencarnação não é só para a volta ao mundo, né? O corpo não é somente para regeneração, mas eles têm, né, como o Daniel colocou, muitos espíritos vêm em missão. E quando ela fala aqui que todos nós temos doces laços do coração. Então, quando a gente estuda, né, que os espíritos vão evoluindo, né, nós vamos evoluindo, mas a nossa alegria nunca vai ser completa, deixando para trás outros amores, os amores que ainda não evoluíram juntamente, né, no mesmo ritmo. Então, ela fala. Todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos, retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Nossa, eu achei maravilhosa essa frase, né? Buscar, que assim, não dá para deixar para trás os amores, né? Porque senão nós podemos, né, evoluir, mas os mundos não terão a beleza aos nossos olhos, né? Porque aquela tristeza de estar avançando, mas de estar deixando,
corações, né, que a quem amamos, né, estão ficando. Então, por isso a volta, porque ela está voltando, ela não precisaria mais, né? No caso, a descrição, né, desse espírito nesse livro mostra o quanto ela já está à nossa frente, né? O quanto ela já evoluiu. Ela precisou de uma materialização ali, né, para vir falar ali com eles ali no mundo espiritual. Então ela está, né, ela mostra que ela está num mundo superior e ela está voltando para recuperar, né, para ajudar um espírito que se perdeu. Então, aí está a nossa responsabilidade, né, não só por nós, né, de crescer, de avançar, mas também para evitar que esses espíritos tenham que voltar por nossa causa, né? Porque fazer um espírito que já passou por tantas coisas, né, já aprendeu, já cresceu e já está numa situação de luz, né? Porque esse espírito, podemos dizer que ele tem, né? Já tem, ele emana a luz, né? E vai voltar por causa de um coração endurecido, de um coração teimoso, de um ser, né? Que insiste na rebeldia, que insiste no egoísmo, no orgulho. E esse é um trabalho para recuperar esse espírito. Então, vejamos, né, o quanto a gente solicita, né, desses espíritos de trabalho, né, de abnegação, de renúncia, para que para que nos ajudem, né? Então, é o mesmo caso, né, no livro Renúncia, quando aquele espírito reencarna, né, para ajudar alguém que ama. Então, esses espíritos, eles têm, são de uma bondade, né, de uma beleza, e a gente precisa, né, prestar atenção nisso, né? Não sejamos causas, né, para que esses espíritos retornem por nossas causas, meu Deus, porque é um trabalho em tanto, né? Daniel. Hoje eu fiquei pensando nisso que você falou eh, de conceito de felicidade, sei lá, sucesso, porque a Matilde já estava em outro nível, né? Já estava em outras esferas, né? Mas, pelo visto, ela não tava, tinha essa ligação com o Gregório, fez com que ela voltasse para esse resgate e ao trabalho que é, ao tempo que leva, a paciência, 50 anos esperando. É um trabalho, né? Olha quantas espíritos, vidas foram envolvidos por causa disso. E aí eu fico pensando no nosso ciclo familiar, o que a gente pode fazer para evitar isso, né? De pessoas que a gente gosta, que de repente a gente está percebendo que está indo para um outro lado, né? Isso que é muito mais rápido se a gente atuar enquanto a gente pode do que deixar a coisa às vezes caminhar para futuramente a gente ter que voltar ou nós mesmos, né? Eu estou falando isso de uma forma muito, mas eu fiquei também pensando sobre essa todo esse trabalho que ela teve de renúncia dela, né? De renúncia. Às vezes a gente, como até pais, a gente esquece disso também, um pouco de renúncia, né? De pensar mais em ajudar, esquece dessa missão nossa, né? De realmente ser um guardião, né? E vendo o que ela fez, e me fez lembrar também a mãe do Chico, né? O Chico mesmo, Jesus, né? Essas missões que são grandiosas e o quanto que precisa ser cuidadas, né? Isso. Isso mesmo. Luciana. Obrigada, Dani, pela apresentação, muito bom. Esse livro, tem várias partes desse livro que a gente podia imprimir, fazer um checklist e colocar na geladeira, né? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou entendendo? E essa parte que ela fala, né, da futura filha dando os conselhos para a mãe é realmente inacreditável, né?
Eu lia e ficava pensando, poxa vida, né? É aquela coisa assim, para a gente refletir, será que a gente está fazendo isso, né? Como será que a gente está aproveitando essa oportunidade, né, de ser pais dos nossos filhos? O que, que a gente está fazendo para ajudar, né, na encarnação deles? Qual que é o motivo, né? Por que, que nós estamos juntos? Então, realmente são reflexões assim importantíssimas e esse capítulo foi muito, muito especial realmente. E aí a gente fica pensando, né? A gente imagina, porque no caso do Gregório, acho que foi mais de 500 anos que ela estava esperando por ele, né? E que diz que há 50 anos ele começou a dar sinais de que ele estava aberto para receber ajuda, né? Que ele estava se cansando da maldade. Então, aí a gente fica pensando, aí numa dessa acontece um aborto, né? Olha que perda de tempo, que tanto trabalho, tanto amor, tanta dedicação sendo jogada fora, né? Sendo desperdiçada. Então, como que é importante essa informação e como seria maravilhoso se muitas pessoas que estivessem pensando em aborto, como, né, o seu amigo lá, Daniel, que desistiram, né? Que bom que desistiram e a gente não tem ideia de todo o planejamento que está por trás desses nascimentos e dessas relações. Muito bonito. Bom, obrigado, Luciana. Nós temos que olhar, né, para isso, porque uma das coisas que nós podemos fazer é conscientizar as pessoas com quem nós vivemos, né? Inicialmente nossos filhos, né? Porque nós percebemos nesse trabalho da benfeitora que a vida é um ciclo, né? Nós temos o nosso papel nesse ciclo, mas às vezes as coisas estão sendo pensadas para o sujeito que vai ser nosso neto ou bisneto, né? Ou para a pessoa que vai nascer daqui 50 anos. E a programação está sendo feita em função dessa pessoa, né? Então, nós somos parte desse ciclo e o nosso papel nele é importante, como o Daniel lembrou nessa mensagem, né, que nós estudamos no domingo, do Humberto de Campos, falando, né, é uma mensagem muito realista, né, ela tem um tom, assim, quando nós a lemos, ele fala num tom muito realista, né, das relações de casal, de pai e filho, e muito, muito objetivo, né? E porque esses espíritos que estão escrevendo também pelo Chico, né, nós sabemos aí de notícias que são dadas que muitos deles vão reencarnar ou reencarnaram, né? Então, por exemplo, num certo momento, Humberto de Campos parou de escrever, né? Então, se você, Já voltou? com certeza, né, já deve ter voltado. Então, André Luiz, né, precisaria ver a última vez que ele escreveu e provavelmente a partir dali já estava em programação. Emmanuel, alguns dizem, né, que teria reencarnado. E esses espíritos vêm para a Terra, né? Eles vêm para essa loucura que é esse mundo e precisam de pais conscientes, né? Então aí eu acho que essa grande missão que a doutrina espírita tem, quando ela nos dá essa consciência, você não está recebendo um bebezinho, a alma dele não foi criada agora, no momento do nascimento, está recebendo uma alma que é, Tem uma história. muito antiga, né? Tem uma história muito antiga, já viveu muitas vidas, vem com um propósito, vem buscar algo e não a trate como um bebezinho, trate de educá-la, trate de mostrar o caminho, né? Haja como pai e mãe, que é esse chamado a agirmos como educadores, como protetores dessa missão, porque é essa a missão de um pai e de uma mãe, ser protetor de uma missão que ele não sabe qual é, mas ele sabe que o espírito que chega precisa ter os elementos necessários para essa missão.
né? E nós, nessa sequência, podemos ser o nosso tataraneto, sabe Deus, né? Porque amanhã nós podemos estar nascendo, na sequência disso tudo, né? Então, porque a vida é um ciclo, né? Nossos entes queridos que já partiram, né? Eles vão ficar quanto tempo no plano espiritual? Eles vão ficar 20 anos, 30 anos, né? E daí a pouco você tem que voltar para a luta, porque é aqui na Terra que a gente vive essas lutas mais significativas, né? Então, preparar quem está aqui para que entenda, né? Falar para os nossos filhos. Eu lembro que quando nós começamos a falar de reencarnação, nossas crianças eram pequenas ainda, e uma das coisas que os inquietou, né, que é que eles falaram, ah, mas eu não quero nascer em outro lugar, eu quero nascer sempre com vocês, porque aí já tem o laço, né? Mas aí nós, assim, né, nós explicamos, a gente escolhe, né? Você vai escolher, mas sempre tem um propósito educativo, segundo as tuas necessidades, tudo, mas o afeto nunca morre, né? Depois na vida espiritual a gente se reencontra. Então, é todo um trabalho, mas quando estes vão se preparar para ter filhos, eles sabem que não estão recebendo um sujeito, né, um indivíduo que vai chegar nesse mundo é, sem passado, né? Eles sabem que vão receber alguém que vem para este mundo trazendo consigo uma história e um propósito. E é aí que muitos pais se beneficiariam, né, desse conhecimento. Porque muitos destroem praticamente a possibilidade de, De êxito, né? de êxito dos próprios filhos, né? Porque os deseducam. E ao invés de combaterem as, As más índoles, a né? má índole, as tendências negativas, né? Acabam reforçando, né? Estimulando o egoísmo, a competição, a vitória a qualquer custo, né? Então, isso é extremamente perigoso, né? Nós não estamos, né? Nós não sabemos quem é esse espírito, nós sabemos que ele precisa de orientação, né? Se ele tiver esta orientação, vai ficar mais fácil, né? Cumprir a missão. Giovana? Uma outra coisa que ela deixa aqui, né? Ela fala, fala sobre a beleza do tempo, né? O tesouro que é o tempo. O tempo é algo que se a gente perde, a gente é a única coisa que não recupera, né? Hoje eu estava ouvindo um vídeo de uma psicanalista que eu sigo no Instagram. Ela falava que dinheiro a gente ganha, a gente perde, peso a gente ganha, a gente perde, mas o tempo se a gente perde, a gente não recupera, né? Então ela diz aqui no texto, né, o tempo, ela fala, é imperativa a tarefa que te compete realizar. Não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. E ela diz, né, nessa parte aqui do texto, na arena das possibilidades sublimes que a região, né, que o mundo oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Então, vindo para o mundo, a gente pode aproveitar e crescer, né, aprendendo a evoluir, mas a gente pode se perder, né, como o César acabou de dizer, a gente pode se perder nas lutas daqui, nos apelos que o mundo nos oferece, e a gente pode ir para baixo. E ela diz que a vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimento, ascensão. Então, não podemos ter a ilusão de que a felicidade está aqui, de que aqui a gente vai viver na tranquilidade, porque aqui esse mundo a gente não tem isso nesse mundo, né? E aí ela dá também uma receitinha. O Dani falou, né, dos 5 pontos, e ela dá aqui uma maneira de viver bem no mundo, né, e de aproveitar a oportunidade da encarnação. Ela diz: procura servir a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma.
ampara sem a intenção de ser amparada, dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busque em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Então, nesses textos, né, que a gente estudou nesse livro, é um texto, como a Lu disse, é um livro maravilhoso e a gente deve reler esse capítulo, né, porque tem realmente muitas, muitas orientações para a vida no mundo, para o aproveitamento, né, das oportunidades, das lutas, de estarmos conscientes de que a vida é luta, né, de que o crescimento exige esforço, exige vontade, e que muitas vezes, né, sofrimento é degrau de ascensão, né? É uma luta, quando a gente sofre, a gente aprende. Então, é o aproveitamento dessas intempéries, né, que às vezes a vida nos prepara, mas tudo é crescimento e não percamos de vista, como ela diz também, né, a satisfação da vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para nós, que Deus espera de nós, então que nós tenhamos consciência disso tudo. E quando nós falamos de. Quando a Giovana ressaltou, né, o que ela falou da importância do tempo, é, nós espíritas, nós vamos precisar, né, baseado nesses estudos, nós vamos precisar, fundamentados nesses estudos, nós precisamos reescrever nossos manuais de educação. É, nós, por exemplo, você pega o Gregório, o sujeito, nós estamos vendo uma benfeitora aflita porque vai nascer na Terra. E ela vai nascer com uma bagagem imensa de aquisições espirituais positivas. Agora, você pega um indivíduo que passou mais de 5 séculos nas zonas inferiores, comandando, né, falanges inferiores. Ele vai fazer uma preparação no plano espiritual. E ele vai nascer no mesmo mundo. Quando Paulo de Tarso fala do homem velho, para Margarida, para Matilde, vai ser uma coisa o homem velho. Mas para o Gregório, vai ser outra. Então, esse tempo da educação da infância e da juventude é um tempo precioso, porque ali você pode formar bases de um novo caráter. Porque se não, na juventude, se ele não receber as orientações que ele precisa, ele pode rapidinho voltar É o que ele ao era. que ele era, né? Um homem ávido de poder, de controle, né? E rapidinho, né? Então, por exemplo, o papel do pai nessa história ainda não apareceu, não está determinado. Não, não fala nada sobre Nada foi isso. falado, Quem vai né? ser? Quem vai ser esse pai? Né? Como é que vai ser essa história? Né? Margarida vai enfrentar uma situação sozinha se o marido deserdar, né? Ou se ele for um homem que vai desorientar o filho mais do que orientar. Então, nós vemos a complexidade da coisa. Por isso que nós, em termos de educação, né, como nós falamos no domingo, no nosso estudo, não existe pai e mãe perfeito. Nós não tínhamos essa noção quando começamos a educar nossos filhos. Alguns têm, né? Alguns estão tendo esse privilégio. Uhum. Ainda têm filhos numa idade, né? Nós educamos o melhor que nós pudemos, transmitimos os valores, né? Mas ter realmente essa Se a gente não consciência, tinha essa né? consciência de Nós não hoje, podemos dizer que nós tínhamos, nós sabíamos da reencarnação, né? E falávamos com eles, explicávamos os valores cristãos, morais, e eles adquiriram isso porque são almas boas, né? Muito melhores do que eu sempre falo com meus filhos, são muito melhores do que eu era na idade deles, né? E não estou exagerando, não. Né? Não é, eu sei quem eu fui na idade deles, você era bonzinho. mas era. É, então, Você me assim, enganou, então.
Então, É ela que é boazinha, que não viu, né? Tem um sim, coração tão bom que ele não me viu. enganou. Mas a história pessoal à parte, né? Nós fazemos certamente o melhor que podemos. E até os pais que erram feio estão acreditando estar fazendo o melhor, né? Porque ninguém quer o mal dos filhos, mas eles estão olhando para a matéria, não estão olhando para a alma, né? Você quer que o teu filho tenha sucesso na matéria, que ele tenha sucesso financeiro, que ele seja, né? E a alma, muitas vezes, né? Nós não educamos. Então, voltar a quem nós éramos para uma pessoa como Gregório, por exemplo, se não tiver uma educação muito sólida, né, e se no plano espiritual ele não fizer um trabalho intenso de, Mas se ele não se arrepender se ele não se arrepender, profundamente. arrepender ele vai, né, mas assim, na sequência desse arrependimento, ele tem um trabalho imenso para fazer, né? E assim, imaginemos a quantidade de espíritos que podem procurá-lo depois, né? Que podem cruzar seu caminho, que podem E visitá-lo, quantos né? inimigos ele não fez nesse período todo, né? Quantos inimigos ele pode ter feito. Então, é complexo, né? Então, ele vai nascer com todo um suporte, com toda uma base, vai ter uma mãe, né? Que é um ser extremamente estruturado, né? E as chances estão sendo colocadas para que ele tenha o melhor aproveitamento possível, né? Mas se a pessoa, né, não estruturar a vida dela, se a Margarida não estruturar a vida dela, do marido, da família, né, a educação da filha que vai receber, veja quanta coisa está em jogo, né? Então, realmente isso nos dá uma consciência muito clara de, da dinâmica que está envolvida, né, atrás das cortinas da vida física, né, o que está se passando, e tudo o que teve que ser feito, todo o planejamento, todo o sacrifício, né? Como a Giovana lembrou, né, essa benfeitora teve que se perispiritizar, né, se materializar no plano espiritual para poder falar com outros espíritos desencarnados. Quer dizer, é claro que é uma alma de grande elevação e que vai enfrentar a reencarnação em nome desse amor, né? E vai ser uma reencarnação de sacrifícios, né? Porque ela volta para um mundo E que... vai ter um filho difícil, né? E vai Porque ter um filho difícil, porque, é, sabe, mesmo ele com todo o arrependimento, mas ele vai, né? O espírito não se exato. renova assim, então, Como é que você se libera de 5 séculos nas zonas inferiores? Isso está tudo no teu inconsciente. Isso vai te dar pesadelos quando você for criança, né? E se você não for bem encaminhado, você pode desenvolver uma esquizofrenia, porque olha a responsabilidade dela, né? é grave, sabe? Você não passa 5 séculos nos planos inferiores, e isso não tem consequências no teu perispírito, né? Então a gente precisa ler nas entrelinhas do que está nesse livro aí, porque as entrelinhas falam mais do que as linhas, né? Karen. Hola, buenas noches. Me surgió una duda, no sé si sea muy difícil de responder. Yo entiendo que cada caso es un caso, pero pensaba esto que comentó de la fragilidad de los espíritus al reencarnar, ¿no? Cuando son niños, cuando están como más sensibles, pensaba en los niños que recuerdan sus vidas pasadas, su encarnación anterior. Por ejemplo, he visto varios videos de niños que están llorando, que están sufriendo, pensando pues en su vida anterior, ¿no? Y ahí me pregunto, o sea, ¿por qué lo recuerdan? El hecho de recordarlo es una prueba para ellos, es una prueba para los padres, es una especie de ayuda como para entender cuál es su misión aquí.
no sé, como que me llegó mucho esa duda, no sé si se pueda responder o está complicada. Obrigada. Obrigado, Karen. Podemos tentar. Isso depende, Karen, de vários fatores, né? Porque normalmente nós temos, primeiro temos dois extremos, né? É, o primeiro caso é o caso dos espíritos. Normalmente as crianças que lembram tiveram mortes recentes e reencarnaram muito rápido. Então elas nascem trazendo ainda muito nítida, né, a memória e normalmente foram mortes trágicas, né? Nem sempre, mas muitos casos, estatisticamente, são casos de mortes por assassinato, acidentes, né, mortes às vezes violentas. E reencarnam 2 anos, 3 anos depois, 4 anos depois, né? E está muito recente o desencarne anterior. Então, eles trazem a memória perispiritual está muito viva da reencarnação anterior. E quando eles nascem, essa memória consegue passar, né? Como um software que não deveria ser carregado, né? Um aplicativo que não deveria ser carregado, baixado para o sistema físico e foi baixado. Então, isso pode ser simplesmente isso, né? Aí tem um outro caso, que são espíritos que vêm com a necessidade de lembrar. Então, eles são espíritos que têm missão, têm trabalho a fazer, né? E aí tem lampejos, né, de reencarnações passadas, e às vezes não é só na infância, porque essas crianças que desencarnaram e reencarnaram rapidamente, quase todas elas, à medida que a encarnação avança, perdem a memória. Elas param de falar porque essa encarnação presente começa a dominar, né, e se assim por, e ela vai esquecendo, né? Então, por isso que é importante, se a criança começa com 2, 3 anos a falar, registrar tudo, porque num certo momento isso vai desaparecer. E aí vem os casos intermediários, que são os casos, por exemplo, mediúnicos. Então você vai ter pessoas que foram muito ricas e nascem num lugar pobre, né? Elas não lembram exatamente, mas elas têm a sensação de que estão num lugar que não é o lugar delas. Ou você tem os casos de médiums. Dona Ivone Pereira lembrava, ela falava para os pais: essa não é minha casa, né? Cadê a minha biblioteca? Cadê meu piano? Né? E os pais eram pobres, né? Então, ela dizia: não, vocês não são meus pais, essa não é minha casa. E aí ela vivia essa aflição, né? Mas é porque ela é médium. Então, ela nasceu com uma flexibilidade, vamos usar esse termo, perispiritual maior do que uma criança normal na idade dela. Porque o que é a mediunidade, senão essa capacidade, né, que tem o indivíduo de expandir o perispírito, de ter flexibilidade maior no perispírito para entrar em contato com a vida espiritual. Mas ao fazer isso, você entra em contato também com a sua vida espiritual, né? Com a sua história, com o seu passado. Então, segundo conta, né, contam as histórias a respeito do Chico, ele se lembrava, sem ter lido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se lembrava dele todinho. E quando ele leu, ele falou: eu conheço isso aqui, e ele sabia, ele sabia onde estava cada palavra, né? Então, nós, por exemplo, não somos o Chico, claramente, mas muitos de nós, quando lemos os textos espíritas, espera aí, né? Por que que isso me é tão familiar? Então, é uma memória não clara, não consciente, mas é um tipo de memória, né? Então, tem um espectro muito grande de razões para isso acontecer, né? Eu dei alguns exemplos,
E tem esses casos extremos, né? Ou o missionário que precisa lembrar, Buda falava que lembrava de suas últimas Então, o 50, Chico, né, lembrava, o né, Chico várias também, né? encarnações. E outros espíritos desse nível, né, vão lembrar. Mas o tanto que é difícil de lembrar, né? Paulo de Tarso, por exemplo. Se a gente vê a história, o que ele era antes, né? Ele veio, é claro que ele veio com uma missão, porque senão Jesus não teria aparecido para ele. Mas o que ele fez antes da visão de Jesus? E ele se transformou depois, ele tinha dentro dele, olha só o tanto, né, que a vida, a vida pode O levar para meio, longe, o meio pode a levar para longe. educação, né, a sociedade na qual ele vivia, as coisas que eram consideradas importantes pela família, pelo grupo social, tudo isso ele adquiriu e valorizou nele, Uhum. né? Então ele correu o risco de perder, né? Recentemente você falou de São Francisco de Assis também, Exatamente. né? Que antes dele se tornar, né, o São Francisco que a gente conhece na história, ele queria ser cavaleiro, mas ele já era uma alma evoluída, né? Porque o que ele se tornou mostra a evolução daquela alma, mas ele, Exato. até aquele momento, né, até que ele desperte, né, teve um momento do despertar, né? Então a memória não tá ali, né? Não é algo que a gente já tem consciência a vida toda, né? Então como ela diz no texto, é um corpo pesado mesmo, né? As células do nosso corpo aqui, quando a gente volta, a gente está nós estamos, né, submetido ao esquecimento, às dificuldades que o corpo representa, E né? existem, né? Na medida que nós vamos aprendendo a nos dedicarmos às coisas espirituais, à prece, à leitura, né, ao contato com os espíritos, nós podemos, em alguns momentos, né, durante o sono, ou termos lampejos, né, de vidas passadas. Isso pode acontecer também ao longo da vida. Então, é muito relativo, né? Tudo isso tem um, mas acho que os casos que nós falamos são os mais típicos, né? São os mais normais. Mas claro que devem existir ainda outros, né? Bem, muito bom. Muito obrigado, Dani, pela apresentação. Obrigado. E vamos finalizando então. Semana que vem começamos o último capítulo. Aí Posso? provavelmente, né, nós vamos dar uma pausa para o período de, mas não sabemos ainda, né? Depois a gente vê isso, né? Ah, é. Tá gravando, não precisamos falar disso agora. Então vamos finalizar e fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos estes momentos de estudo, de aprendizado, e agradecemos, Senhor, as bênçãos, os tesouros que nos são oferecidos. Nós que ainda não temos, Mestre, a possibilidade de entender toda a grandeza, toda a importância deste tesouro. Que o Senhor nos auxilie a valorizá-lo pelo esforço, pelo trabalho, pois nós já entendemos que não há privilegiados, que não há privilégios. Tudo é trabalho, esforço, movimento, dedicação. E cada um decide o quanto quer investir no próprio crescimento. O Senhor nos estende as mãos. Nossos benfeitores nos facilitam o trabalho, nos orientam,
nos iluminam, que nós possamos, Senhor, aproveitar estas bênçãos em benefício do nosso crescimento e da nossa utilidade na vida, para sermos também nós replicadores neste processo de transformação da humanidade. Abençoe, Senhor, nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos. Que o vosso amor nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.